Você que nos assiste toda semana, mais um episódio, podcast Mente Aberta com o Dr. Jader Ferraz. Diz aí pra mim, já tomou seu Rivotril hoje? A gente já tomou o nosso. Todo dia a gente tá lá se exercitando, tá cuidando da nossa saúde mental, da nossa saúde física. Exercício físico é uma vez e meia mais potente que o antidepressivo oral. Quem tá dizendo isso é um médico, estudo da Nature. E hoje nós vamos tocar numa ferida extremamente profunda com um convidado que eu tive a honra de receber aqui no nosso podcast. Eu sou o Will. Vamos falar sobre várias coisas, a jornada, ele nem sabe disso ainda, a jornada dele para ele se tornar comunicador, para ele se tornar influenciador, e vamos tocar numa ferida extensa que é sim a aposta financeira, casas de aposta, jogos de aposta. Eu tenho muitos pacientes que sofrem desse mal. Will, muito obrigado, cara. Eu que agradeço, porque eu vou me consultar hoje. Ah, que isso. Eu fico muito feliz de estar com um profissional que valide Sim. as coisas que nós estamos falando, embora eu tenha uma ânsia por estudar esse assunto, mas ter um profissional que valida isso é muito importante para as pessoas, porque no geral as pessoas gostam de destacar que joga quem quer. Sim. Aí eu quero descobrir com você se é. Então, vai ser uma honra, tá? Vamos sim, vamos logo direto ao ponto em relação a esse tipo de assunto. Quando as bets, enfim, quando as casas de apostas vieram para o país, elas vieram como qualquer outro tipo de negócio, bem desestruturado, bem desarrumado. E a gente percebeu cá da parte assistencial da coisa que existiria um caminho muito tenebroso até que tudo fosse minimamente regulamentado. Porque no nosso país as coisas são assim. Primeiro elas começam e depois a gente tenta regulamentar de trás para frente. E hoje, só para a gente entender, nós estamos falando, pessoal, de 30 bilhões de reais por mês que são, infelizmente, gerenciados através de apostas financeiras. E essa aposta ela não acontece grande parte das vezes por uma pessoa de uma alta casta, de uma condição socioeconômica mais elevada, mas é por quem trabalha todo dia, por quem, infelizmente, vê na aposta uma possibilidade de vantagem econômica. E a gente recebe no consultório esse tipo de persona, esse tipo de pessoa. Doutor, é o seguinte, eu invalidei todo o meu processo de vida, eu estou em dívida porque, num determinado momento, eu acreditei que eu poderia mudar a vida da minha família através do jogo de aposta. Mas eu queria te fazer uma pergunta inicial. Como é que você chegou a essa constatação, cara? Porque isso te tocou em algum ponto, de alguma forma. E aí? O meu papel sempre foi desmascarar os influenciadores irrelevantes, né? Sim. Eu já trabalhava nos bastidores e me indignava o fato de assinar contratos ou de fomentar a empregabilidade para influenciador que não tinham match com a empresa, mas estavam ali só para ganhar o dinheiro. Sim. E aí, consequentemente, eu descobri o poder da influência e percebendo isso, eu comecei a tentar fomentar que as pessoas percebessem a responsabilidade nessa atuação. Hoje, nós somos guiados por muitos influenciadores que não têm a percepção ou fingem não ter de como eles podem afetar a vida das pessoas. Então, partia de uma revolta, e em alguns momentos também inveja, porque a gente precisa democratizar isso. Sim. Porque você olhar para um cenário da influência onde os maiores picaretas do Brasil ganham dinheiro em cima da desgraça alheia, reveladamente nada acontece, eu me sentia muito incomodado e transformei isso em alguma coisa, por acidente. Foi um belo dia, assim, gravando com minha equipe, com minhas amigas, pus o celular ali, dialoguei sobre a minha revolta, fiz um grande panorama sobre isso, um recorte geral. Editei o conteúdo, postei, ele viralizou e eu percebi que podia entrar mais naquele assunto porque tinha demanda. Mas definitivamente eu fui movido pela dor também, porque desde muito cedo eu percebi o quão os jogos eram devastadores, assim, da época dos caça-níqueis que até hoje existem. Então, quando eu uni esses dois submundos, que é o jogo de aposta e a influência negativa, que eu intitulo de relevância irrelevante, eu comecei a falar mais. Então, de uma inquietação, de uma revolta e na percepção de como isso afeta a vida das pessoas, porque eu tive uma vida afetada em outro aspecto. Eu acho que coisas que tendem a gerar vícios, no geral, me incomodam bastante. Qualquer padrão de comportamento que me faz ficar refém, eu consigo não ir. Sim. Por um trauma já tratado, mas de uma maneira que eu pudesse transformar. Sim. Então, quando eu comecei a perceber a malícia desses influenciadores, eu comecei a traduzir o que eles fazem, mastigar ao ponto que uma criança de 8 anos consiga me entender. Porque eu percebo que, no geral, as pessoas não entendem a maldade, elas não entendem que, por exemplo,
A Virgínia usa a Flo-Flo para engajar o story e na sequência vender a Blazer. Sim. Então, quando a gente mastiga, mesmo que seja óbvio para uma camada da sociedade, para uma grande camada não é óbvio. E qual é essa grande camada? Os alienados que estavam na porta do presídio esperando o Deolane sair. Então, eu comunico para isso. Sim. Eu tava, enfim, lendo algumas coisas, fazendo algumas pesquisas, e existe uma corrente de influenciadores que pensam como você, um desses muito grandes que eu tive a oportunidade de ler e ouvir, além de assistir, é um indivíduo chamado Felca, não sei se você o conhece. Conheço. Ele é muito grande no TikTok, é muito grande na Twitch, é muito grande no YouTube. Isso. E ele deu uma entrevista trazendo em números. É público que ele já falou isso diversas vezes. 50 milhões de reais foi o que uma casa de aposta ofereceu para ele por 3 meses de Eu contrato. fiz um vídeo sobre isso. E aí, ele se viu diante de uma situação, então você muito bem sabe sobre isso. Não quero entregar o meu sono, não quero entregar a minha paz de espírito, a minha boa consciência de eu poder dormir à noite, porque não tem valor. Porque quem me assiste tá querendo ter um entretenimento. E quando eu conecto o meu entretenimento ao vício, ao jogo de aposta, e eu valido ele, eu transformo aquela pessoa que estava ali, de uma forma até passiva me assistindo, num alvo. E esse alvo acaba entrando num cenário, claro, de risco de doença. Você trouxe uma condição que te traumatizou num passado que foi em relação a algum tipo de vício. Dá para falar sobre isso? Alcoolismo e, obviamente, devido ao alcoolismo ali na família, e mais de um integrante da família, eles todos apostavam, né? Sim. Mas, além do que isso, eu tinha familiares que eram empreendedores no ramo também. Então, eu pude perceber camadas muito profundas e que hoje eu ainda não tenho um status ao ponto de me proteger para falar. Mas eu entendo o que o jogo faz na camada, tanto para quem empreende com isso, já que não sei se dá para chamar assim, o quão são sujas essas pessoas e o que são capazes de fazer. Inclusive, existem documentários sobre os esquemas criminosos por trás disso. E também como afetava uma outra fatia da minha família que era viciada em jogar. Sim. Depois, com a maturidade, eu fui percebendo por que nós não tivemos um conforto mínimo, porque haviam dispersões nesses vícios e ninguém dialogava sobre isso. Sim. Então eu caio falando sobre isso, muito tomado dessas questões pessoais e na percepção do que tornou a Creator Economy. Porque hoje os influenciadores que são mais bem pagos no país são tópicos de investigações, né? A gente está falando de lavagem de dinheiro. Sim. Em que mundo eu pensei que nós chegaríamos nesse lugar de estar dialogando sobre influenciadores que lavam dinheiro, que constroem um dinheiro com base na desgraça alheia, como bem disse a revista Piauí a respeito do suposto contrato da Virgínia com a Casa de Azar. E ninguém questiona isso. Isso me revolta bastante, né? Porque você está falando aqui de supostos criminosos. E a gente está hoje trabalhando para tentar limpar a influência, porque hoje a gente está vendo na TV toda hora influenciador sendo preso por conta de jogos de azar. Que a gente já sabe até aqui o quão devasta as pessoas, as famílias, e ainda assim eles continuam. Não dá mais para falar, eu não sabia que era assim. No começo talvez, Sim. mas agora não dá mais, porque a gente já fala disso. E o que eu percebo também em relação a isso é que já há minimamente um processo de maturação de uso tanto das plataformas quanto da forma de comercialização. O início veio de uma maneira muito potente, muito avassaladora. Então, eu já percebo que uma parte de quem movimenta o mercado já está tentando antever também em alguns passos, porque qualquer tipo de comércio é assim. Você trouxe a questão da dependência alcoólica. Para quem está assistindo a gente, o álcool ele é tão devastador ou mais devastador do que grande parte das drogas. Por quê? Primeiro, ele é um consumo sociável aceito. Todo mundo tem um familiar ou quase todo mundo já experimentou algum nível de bebida alcoólica. Eu tenho 6 anos, por exemplo, que não faço uso de bebida alcoólica. E às vezes o paciente entra na sala e diz, doutor, o senhor está passando um remédio para mim, que eu preciso melhorar minhas emoções, eu posso beber? Como é que você... As coisas estão interligadas. Exato, né? claro. Como é que você está vindo me entregar a sua saúde? Para que eu cuide suas emoções, você quer que eu invista nas suas emoções, que eu gerencie suas emoções junto contigo, e você está querendo trazer um polo negativo para o que a gente está tentando gerenciar.
A resposta é não. Uhum. Então, alguns medicamentos que a gente utiliza na medicina psiquiátrica, eles não têm impedimento de consumo com bebida alcoólica. Mas por que que a bebida alcoólica ela deve ser evitada? Porque quase sempre o indivíduo que está num contexto emocional agudo, alterado ou crônico, ou seja, está num processo de doença, ele tem ali os seus neurotransmissores todos bagunçados, desbalanceados. Então, o papel da terapia psicológica e o papel da medicação química é tentar reorganizar o uso desses neurotransmissores. Vem o álcool e bagunça tudo. Uhum. Então, eu produzo o neurotransmissor a cada 5 dias. Se eu faço uso de algum entorpecente que eu posso comprar no mercado, na farmácia, a depender da forma como a gente utiliza, ou no meio ilícito, continua sendo entorpecente, eu libero todos os neurotransmissores que eu demoro 5 dias para produzir novamente, tenho um momento de euforia, de alegria, passo os outros 4 dias na chamada bad vibes, na sensação negativa. E é por isso que todo mundo que entra no nosso consultório recebe a resposta de não. Não dá para a gente acatar o uso do álcool como sendo algo viável para a proposta terapêutica. E isso vai ao encontro de outras dependências que hoje é a dependência tecnológica. Então já há alguns colegas nossos, além de fazer estudos, né, além de estar em estudos, já há pessoas que estão se especializando, se subespecializando em entender essa dependência tecnológica. Como é que a tela mantém a gente aprisionado nesse uso? Seja o uso passivo, que seria ver, né, enfim, assistir vídeos e imagens, seja o uso ativo através dos jogos de aposta. Mas eu queria trazer essa percepção da gente enquanto assistência. A parte médica recebe muito paciente que busca ajuda. A gente não consegue antever isso. E a medicina psiquiátrica tem tentado prevenir o adoecimento. Mas em algum momento você se viu tocado em dar muita sequência e voz a isso. Como é que foi esse processo para você? Porque você deve ter sofrido algum tipo de sanção. E aí, como é que funcionou? Bem doloroso, né? Eu imagino. Eu acho que falar hoje no Brasil o que precisa ser dito tem uma grande problemática, porque de alguma maneira, ou de todas as maneiras, vão tentar te silenciar. Te Por isso que eu calar. cuido tanto da comunidade que me segue, porque eles abriram esse espaço, né? Sem o seguidor eu não conseguiria, porque definitivamente para marcas, para espaços, agora as coisas estão acontecendo, mas foram assim 1 ano e meio de muita luta e muitos nãos, né? Para começar, eu fui demitido, né? Depois de um cargo de gestão de muitos anos. Eu trabalhava na área de educação privada e aí eu comecei a criar meu conteúdo escondido no TikTok, porque era uma rede que a empresa tinha uma resistência, então os CEOs não pisavam muito ali, eu me sentia seguro. Sim, passava abaixo do radar. E no Instagram ficava privado. Até que um dos vídeos viralizou, foi parar nas páginas de fofoca. Pediram para eu abrir meu Instagram, minha vida virou um inferno, porque a empresa descobriu. Eu fui parar em um evento de São Paulo bem relevante, que é o UPix, que depois eu fui Sim. palestrar. Mas até chegar à palestra, que eu tive um painel, até chegar ao evento, foram anos de muita luta. Foi um ano de muita luta. E aí a empresa descobriu que eu estava atuando, militando, né? Porque gostam de dar esse rótulo, mas na verdade eu estava apenas dialogando sobre coisas que eram inquietudes para mim. E aí acabei encontrando gente igual que pensava e que gostava daquele lugar. E aí eles decidiram que nós não tínhamos mais o fit cultural, como hoje costumam dizer. Sim. E foi uma saída bem problemática. Dali eu já percebi que haveriam muitas aflições. Foi o meu momento de deadline. percepção de vai ser difícil. Sim. Mas eu sempre entendi que a dificuldade em prol de uma coerência ou de uma razão, ainda que não absoluta, porque eu não tenho uma Sim. verdade absoluta, vale muito a pena. Então eu fui colocando mais lenha na fogueira, faço isso até hoje. Tem coisas que eu poderia já parar para facilitar a jornada no meio comercial. Sim. Mas se vai custar o que quem me segue acredita, eu prefiro perder o comercial para agradar quem me colocou ali. E eu acho que é essa responsabilidade com o seguidor que faz toda a diferença. Você citou o caso do Felca. Eu acho que é bem importante porque eu fiz esse vídeo, ele tá viralizando bastante, principalmente no TikTok. Se não bater 1 milhão, tá batendo agora. Ele falar aquilo é muito importante maximizar porque é uma afronta aos irrelevantes. Estamos falando de um homem branco, rico, privilegiado, com consciência de classe, Sim. que compreende que o que ele faz tem impacto na sociedade. Ele vai arcar com consequências também. Sim. No meio que ele está hoje,
portas podem se fechar. Já se fecharam. Amigos que estão ali, que poderia convidar para eventos, porque hoje o nosso mundo de influência tem muito isso. Sim, Do quão você consegue acessar, o quão você é querido, bem-quisto. Mas para ser querido e bem-quisto, você tem que ser quem? Carlinhos Maia ou um Felca? sim. Então, essa decisão de falar sobre é muito corajoso da parte dele. Sim. E de colocar o peso nisso. Porque ele tá tratando quem bem nisso tudo, quem colocou ele em ascensão, que é o seguidor. Sim. Então, não importa se ele não vai pro rancho. Sim. O importante é que quem colocou ele ali saiba que pode confiar em alguém que tem consciência do que tá fazendo. Que vai fazer a publi, mas não é uma publi que devasta o seu alimento, que no outro dia você não tem o que comer. Porque quando você divulga um jogo de azar, você tá dizendo pra pessoa o seguinte: me eleve e se destrua. Porque eu sei que você não vai ganhar. Eu sei tanto que eu recebo tela gravada pra fazer comercial. Quantos casos a gente não descobriu assim? A própria VTube, tudo bem que ela justificou, e até um bandido justifica o que ele faz aqui qualquer coisa filmada, ele tem direito à defesa, ele vai tentar convencer que não fez. Ela fez uma publicidade para um jogo de azar que mostrou no final a tela gravada, o CapCut. Ela depois justificou. Mas é isso. Se não tivesse vazado, ela não justificaria. E a tela estava gravada. Depois a gente descobriu que eles ganham percentual em cima do usuário perder. Da perda, isso. Isso significa que é um grande problema. A gente tinha que já estar cancelando. Nós já deveríamos estar... o hate que as pessoas hoje fazem é seletivo. Muito. Porque quem eles deveriam criticar e ir atrás, questionar, eles não fazem isso. Por que não fazem? Porque esses influenciadores, eles criam um roteiro de vida perfeita que é uma barreira ideal para que você não ataque. E agora utilizam o escudo da fé. Então você vai ver acordando cedo para rezar com Frei Gilson. Você vai ver eles falando de café com Deus Pai. Você vai ver na biografia toda a honra e glória a Deus. E quem vai questionar Deus em uma sociedade que só resta fé, que não tem alimento? Sim. Ninguém questiona Deus. Então todo mundo coloca que eles têm o que têm porque é divino, mas é demoníaco. Só que é mais uma ilusão. Então são muitos assuntos cruzados, mas tudo isso forma a relevância irrelevante que eu tanto falo. Voltando à Felca, um desses vídeos ele estava tentando convencer dois influenciadores outros que não são Dois conhecidos. irrelevantes, né? Eu vou falar, você não precisa se isso. comprometer. Não, tudo, mas eu não Dois conheço. irrelevantes, porque o menino ficava o tempo todo falando de um assunto pertinente Isso. e a cara deles exemplifica exatamente o que se tornou a influência hoje, a custo do que é do outro. E por mais que eu fale todos os dias, eu vou falar até o fim. Porque essa galera que segue esse tipo de gente estão adoecidos. Porque é notório que aquelas pessoas ali são capazes de tirar tudo que você tem. No meu tempo, isso tinha nome. Quem tira o que não é seu é o que na sociedade? Bandido, né? No meu tempo tinha nome esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento. Agora normalizou. Então a gente hoje bate palma para vilão de novela que vem de casa da mãe. São exemplificações Sim. da dramaturgia, mas que nos faz refletir, não uma crítica à arte. Pelo mas contrário. como o comportamento humano tem ficado complicado. E elevado, né? As pra pessoas isso. não estão dando a dramaticidade e a maximização para bandido disfarçado de influenciador. Porque no meu consciente, uma pessoa que debocha de uma situação séria, ela é tão quanto aqueles que a gente aponta como bandido. Eu tô citando alguém? Não. Tô falando do ser irrelevante. E aquela dupla agora falando mostrou o que de fato é a influência hoje. Quem tá em ascensão e ganha dinheiro tem aquela mentalidade. Então aí cabe gominha que diz que vai emagrecer. Cabe falar de gominha de cabelo enquanto você usa uma lace, que é uma peruca, né? Não sei se você sabe o que é uma lace. Imagina falar pro doutor, uma lace, que é uma peruca. E aí eles mentem o tempo todo. E a audiência, que é a base de tudo, precisa saber. Mas a gente não tá pedindo pra você falar, William. A gente quer ser enganado. Tá, então eu vou falar pra quem não quer ser enganado. E é muito bom falar dessas coisas, eu te cortei muito, mas eu vou só fique concluir. tranquilo, mas a ideia da gente, de ter o podcast, é dar espaço de fala pra quem a gente convida. Eu fico muito ansioso Eu nessas sei, eu percebo. situações. A ideia é fazer com que as pessoas elas possam compreender efetivamente para ter uma decisão de escolha e não ter a compra compulsória. Sim. Hoje, o conteúdo irrelevante não existe, porque existem linhas editoriais. As pessoas confundem. Quando eu falo irrelevante, eu não estou criticando quem faz a dança, a maquiagem de 15 segundos. Você vai escolher o que você quer seguir. Se você quer seguir o médico. Quando eu cito irrelevância, é sobre a irresponsabilidade com a audiência. Sim. E o que valida muito essas opiniões é a própria atitude.
Quando a Polícia Federal vai na casa e mostra que é um bandido, quando sai uma investigação, o que o William falou tinha valor. No começo é uma turbulência, porque é uma resistência tentando te puxar. Nossa, não fala do meu ícone. Tá bom, teu ícone é bandido e tem mais capeta do que tu imagina. E aí, quando isso ganha notoriedade, Sim. teu valor aumenta, sobretudo sendo um homem preto. Existe hoje um movimento muito grande na internet sobre falar desses assuntos, que eu sou uma das primeiras vozes, não única, mas eu estou desde o começo em um conteúdo majoritariamente falando sobre isso. Prioritariamente, perdão. Então eu só falava disso. Hoje é pop. Mas nem todo mundo que fala do assunto está preocupado com a causa. Tem gente que fala só porque ele é tópico de Sim. engajamento. E tá trend tudo topics. bem. Sim. Mas tem gente que não tem um papel de querer transformar e que não tem uma relação com isso, entende? Entendo. Então eu me faço como influenciador também, migrando agora para outras frentes de mercado, mas não esquecendo que as pessoas me seguiram para isso. E eu vou dar isso até o fim, entendeu? E trazendo essa sua fala, eu percebo uma consequência de ações em relação a isso. O que eu percebo, geralmente quem toma esse tipo de atitude com muita firmeza e se posiciona, e cada vez mais a internet vem pedindo, dentro dessa dicotomia, dessa polarização que começou na política, mas hoje é em tudo, quase sempre quando você se posiciona da forma mais transparente e firme, isso traz sim uma colheita positiva. Eu percebo isso demais, eu vejo isso em outros segmentos, eu vejo, por exemplo, no segmento de saúde, alguns influenciadores hoje possuem uma determinada linha, tanto editorial quanto assistencial. Eu vejo isso no segmento bodybuilder também, isso acontece demais. Mas o que eu percebo é que quem hoje está seguindo a gente quer que a gente se posicione e fale. Enquanto a gente está na área de saúde, eu não vou dizer que é mais fácil, é menos difícil. Se eu literalmente vivo para cuidar do outro, eu preciso olhar para aquilo que é adoecedor e ser contrário. Então é muito, vou dizer, mais simples, talvez não seja o melhor verbete. É menos difícil para mim. Mas enquanto influenciador, eu acredito que deva ser muito mais difícil, porque eu acredito que você já deva ter recebido, pelo nível de relevância que você tem, algum tipo de proposta, sim. O tempo todo. Eu Até porque imagino. o que acontece é o seguinte: as casas de aposta, elas não se preocupam com o seu caráter, elas veem apenas o número e o seu potencial com aquele grupo que está ali para te engajar. Sim. Então, mesmo fazendo um conteúdo prioritário contra isso, são inúmeras tentativas. Até hoje eu recebo, o que é muito complicado. E contraproducente se você fala o Muito, contrário, né? muito. E eu, desde o começo, assim, eu tinha 60 mil seguidores, eu recebi uma proposta de uma casa conhecida, não a mais conhecida, de um contrato de 1 ano para diluir R$ 200 mil. O cenário era o seguinte: demitido, Sim. sem dinheiro, deprimido, efetivamente, um Claro. grande burnout, Sim. não conseguia voltar para o CLT, até tentei, 15 Ainda dias eu bem, pedi demissão. ainda bem que não. Tentei já sair para outro, porque a gente Sim, vive claro. tem que pagar Corrida as dos contas, ratos, corrida mas dos eu ratos. não aguentei. Era uma agência muito conhecida no mundo todo, era uma agência sonhada. Consegui por uma amiga e 15 dias eu entrei numa call e disse assim: não quero mais. Porque eu tô tendo gatilhos muito parecidos com o que eu vivi. Eu acho que eu vou só pôr lenha na minha fogueira. R$ 200 mil era a proposta da Beth. Aí eu tinha ali 200 mil, 0 e-mails de parcerias de qualquer outra coisa. Porque o mercado justo demora muito para Demora reconhecer muito, eu sei bem os como é. justos. Eu sei. Então, quem me reconheciam era os jogos de azar. Sim. R$ 200 mil na mão de quem não tem nada, É muita coisa. por um contrato de 1 ano para fazer uns stories, para enganar uma galera que já tá enganada. E eu preciso destacar uma coisa, tá? O Brasil regularizou o crime. Preso eu não ia ser. Sim. Porque hoje a mídia tenta reverter a situação colocando que alguns influenciadores estão sendo presos por jogos de azar. É uma mentira. Estão sendo presos porque não dividiram a fatia da pizza com quem regularizou. Porque não estão sendo presos por jogos de azar. É porque não estão pagando para roubar. Tá claro ou não? Porque se eu tenho regulamentação, eu não posso noticiar que estão sendo presos por divulgar joguinhos. Estão sendo presos porque divulgam joguinhos que não pagam ao governo. A informação é essa. E não tem como justificar. Isso é inquestionável que eu estou dizendo. Porque se o Brasil regularizou, não tem por que noticiar assim. Ou seja, se eu divulgasse, ninguém ia me parar. Porque na medida que eu pegasse esses 200 mil,
Digamos que eu financiasse ou alugasse uma casa com a hiperporta. Porque na internet eles adoram mansões com portas grandes, né? Eu costumo dizer isso lá em casa. Lá em casa, a porta da gente é uma porta comum dentro do Comum. condomínio. Aham. E aí, conversando com o Nada contra as arquiteto... portas Não, pelo grandes, contrário. né? Deixa eu dividir isso contigo, Will. Por Will, vou favor. chamar de Will. Tá, pode chamar. Exato. Eu vivo pra cuidar de gente. Uhum. Eu nasci pra isso. Graças a Deus, eu consegui encontrar o meu propósito de vida. E dentro do que eu faço, que é cuidar das emoções humanas, do comportamento humano, eu não posso ter preconceito. Exatamente. Eu não posso ter preconceito. Eu sou a última porta. Hoje aconteceu no consultório. Eu faço consultório hoje também. Aliás, eu faço consultório todo dia. Hoje de manhã, o paciente entrou no consultório e disse: doutor, é o seguinte, eu queria te dizer uma coisa, mas o senhor não vai sentir algum tipo de incômodo? O senhor não vai ter algum preconceito com o que eu vou te falar? Não. Porque se eu tiver preconceito com isso, ferrou, acabou. Eu sou a última porta assistencial que você tem para me falar. Porque diversas vezes eu escuto o que o cônjuge não escuta há 30 anos. O que o filho ou a mãe não pode dividir com outro familiar há 20, 30, 50 anos. Uhum. Então, pode ter sua porta gigante. Agora, eu não caibo nisso. Eu acho muito histriônico. Lá em casa eu sempre divido isso com a Andressa. Vida simples. Sim, Da eu forma acredito mais nisso. amena possível. É óbvio que todo mundo quer e merece ter conforto. É claro que todo mundo quer ter um carro do ano e tudo mais. E tá tudo bem, tem que ter mercado para todo mundo. Mas, do ponto de vista do ato de viver, o que a medicina psiquiátrica nos diz? Tem uma faixa de saúde. É saudável até certo grau. Perfeito. A partir de um grau em diante, é doença e vai tratar e vai ter que sentar na cadeira comigo. Pra eu poder tratar, seja na linha baixa, classe C, D e E, seja na linha A+, quando o indivíduo entra num colapso de vida, porque aquele prazer, aquele bem-estar momentâneo da compra, que pode ser de R$5, de 50, de 50 mil, de 100 mil, de 5 milhões, de 20 milhões, acaba. E aí entra o vazio existencial que a gente tem que tratar também em conjunto com a terapia psicológica. Perfeito. Mas, dentro desse horizonte, você teve que dizer não. E disse, e E direi aí? sempre. E como É não foi? mesmo, ainda xingo, brigo, Sim. porque isso é inegociável. Eu falo com os meus Claro. seguidores, não é por vocês que eu digo não. Não é. É por princípios que antecedem isso. A minha rede social é um fragmento editado, manipulado, legendado, com filtro, com maquiagem, com botox. Não é uma verdade absoluta. Mas o que me faz dizer não para uma coisa que prejudicaria vocês são princípios morais meus, da minha construção. E que bom que vai refletir em você e que você se sente aqui acolhido e respeitado quanto consumidor, quanto cliente, porque o seguidor é teu cliente. Sim. Então, isso é um resultado dessa relação, né? Então, eu vou dizendo não, brigo, xingo, né? Printo, exponho no meu grupo com os meus seguidores, tiro onda com a cara deles, assim. É muito bonito poder ter a oportunidade de ter uma construção assim, né? Não ter amarras, né? Eu tive um momento ápice ali, quando o Carlinhos Maia me postou nos stories, criticando e fazendo um grande estardalhaço com críticas que eu teci a ele. Na verdade, eu não faço uma crítica ao criador, e sim ao que ele faz com a criação. Eu não falo sobre com quem dorme e deixa de dormir, do sotaque da roupa, do cabelo, nunca. Não vai ter isso. Embora eu utilize de mecanismos de humor, da ironia para engatar, é sempre sobre a ação. E aí ele me pôs ali nos stories no intuito de me enviar a onda de ódio, que hoje a gente conhece como hate. Não bateu aqui, não senti nada. Porque a minha vida é dentro de uma linha que eu acredito seguir. E quando eu crio meu conteúdo, eu vou dormir depois. Isso não afeta a minha personalidade, porque os meus princípios estão muito bem amarrados. E quando desamarra, eu tento amarrar de novo. Porque às vezes você se perde. E eu recebi muitas mensagens bem interessantes de pessoas dizendo que o que eu queria era chamar a atenção para ir para o Rancho do Maia. Ou como se ele fosse detentor de um poder Absoluto. pessoal. Quando, na verdade, aquilo só serve para quem é picareta também. Você vai ali, maximiza e, na sequência, fecha com a bet. Você não vai ver ninguém que vai ali fechando com uma coisa relevante, porque, normalmente, se você sai da irrelevância, você tem que prosperar ali. E hoje existe um bom ecossistema. A gente tem do Pix, rifas, jogos, uma cadeia alimentar perfeita que se alimenta da pobreza. Então, para ir ali, você não tem que ter o caráter. Então, hoje também tem esse lugar da crítica
ser utilizada como a inveja no sentido de não construir. E aí eu não sei se tão frio ou se eu só acho tudo muito divertido nesse sentido, e aí eu digo para os haters, né? É inveja, quem disse que não é? Sim. Como não tem inveja de um picareta que nada dá de ruim? Normal. Então, se vocês acharam que isso aí vai me ofender. Então, o que é que eu quero dizer com tudo isso? As pessoas hoje, elas questionam pessoas que dizem não para bets e não para coisas que seriam contraditórias ao que você propõe-se a fazer. Sim. É comum, agora eu te pergunto como se eu fosse paciente, vou aproveitar. Por favor. É comum que as pessoas desse lugar defendam-se de maneira a nem perceber que, na verdade, é contra elas. Tem uma pesquisa que diz que pessoas que idolatram muito, famosos nesse nível, têm uma capacidade intelectual reduzida. Eu li Sim. alguma coisa nesse sentido. O que é que na tua área a gente pode saber? Existe uma alteração cognitiva em que o indivíduo que sofre uma violência, seja ela qual for, ele pode admirar quem o violenta. Uhum. Né? Durante um tempo existia um nome para síndrome disso, mas, enfim, a gente Qual não era o nome? utiliza. Estocolmo. Ah, sim. Mas a gente hoje não tem como dimensionar se há baixo intelecto, baixo nível cognitivo ou não, apenas um norteador. Parece que isso possa de verdade existir, mas o fato é comum sim. É comum porque grande parte do ser humano precisa de algo para se segurar e dar sequência à sua estrutura de vida. É por isso que o entorpecente ele é tão valioso. Vou dar um exemplo bem mais didático para quem está assistindo a gente. Todos nós temos algum contexto. Isso é uma percepção da medicina psiquiátrica europeia. A medicina psiquiátrica estadunidense ela funciona da seguinte forma. E que está tudo certo também. A gente constrói uma ideia de diagnóstico, de entender como é que a doença existe através de um sistema categorial. Então, tem um checklist, certo? Esse checklist vai dizer quais são sinais e sintomas durante um determinado tempo, vai dar um diagnóstico e tratar ele com remédio e com outras abordagens. Isso é muito bom, por quê? Porque você consegue melhorar a vida de muita gente, você consegue salvar muitas pessoas, o prescritor é bem treinado, que é didático, é rápido. Então, uma criança de 8 anos, muito bem treinada, estou sendo, claro, né, extremamente reducionista, mas uma criança bem treinada pode pegar um checklist e te perguntar quais são esses sintomas que você sente. Você sente tristeza, melancolia, falta de prazer pela vida, insônia, falta de necessidade de sono, dificuldade de se alimentar, retraimento social, distraibilidade, apatia. Isso é o quê? Isso é um quadro depressivo durante 2 semanas. Então, a medicina psiquiátrica funciona assim do ponto de vista estadunidense, canadense, e aí você tem um diagnóstico e o tratamento. A ideia europeia é a ideia do espectro. O que é o espectro? Todos nós temos algum grau de sintomatologia, sinal de alguma coisa psíquica, claro, porque nós somos corpo, mente, espírito, alma, coração, emoção. Então, dentro desse processo, não existiria algo categorial cartesiano. Eu não enfiaria você, a mim ou qualquer outra pessoa numa gaveta de diagnóstico. Então, durante a sua vida, você vai ter flutuações emocionais e vai ter comportamentos de doença que poderão ser doença ou não, exigindo tratamento ou não. Então, grande parte de nós, seres humanos, temos nossas inconformidades. Todo esse preâmbulo é para chegar nisso. E aí, dentro dessas inconformidades, uma parte de nós, talvez a esmagadora maioria, a gente vai precisar se segurar em algo para dar sequência à vida. Tem uma parte da medicina psiquiátrica, psicanalítica, que vai dizer o seguinte: você vem do útero da sua mãe, quando você sai dali, você se sente perdido para sempre, você quer voltar para aquilo ali. Então, você sente esse vazio existencial que é inerente à alma humana. Existe essa ala, certo? E aí, eu idolatro alguém ou alguma coisa para que eu sabia que era isso. Coisa boa, né? Como Faz conhecimento muito é maravilhoso. sentido. Calma que isso é só teórico, existe uma ala que pensa assim e tem muitos bons estudos que conseguem dizer que isso é real aí. Mas, além disso, se eu tenho dentro do meu ato de viver, na minha estrutura de vida, um sentimento muito bom quando eu realizo uma ação, eu vou querer realizá-la de novo. Por quê? Porque eu me sinto bem, me dá prazer aquilo. E é por isso que a rede social ela é tão aprisionadora.
Alguns de nós somos contratados para criar roteiros, para criar programação neurolinguística para manter você preso ali, porque o anúncio é o que vale. Só tem duas formas, Will, da gente chamar dois indivíduos que a gente chama de usuário, só na internet e no consumo de entorpecente. Não chama de usuário em outro canto. Perfeito. Então, grande parte de nós teremos um mau relacionamento com alguma coisa na nossa vida. Que pode ser o açúcar, pode ser o álcool, pode ser o cigarro, pode ser as compras, pode ser o ato sexual, pode ser o sono, pode ser o entorpecente outro. Que aí vai ser do ilícito, né? Que a gente já sabe quais são. Então, a bet, ou o jogo de aposta, ele dispara a mesma sensação de bem-estar que o entorpecente. Não tenho dúvidas. E aí, existe toda uma estrutura, todo um ecossistema, toda uma cadeia de funcionamento para que a pessoa continue tendo aquele disparo de adrenalina / dopamina, serotonina, de felicidade, bem-estar e prazer. Então, você recebe várias estimulações, vários anúncios, o tempo todo. O tempo todo. E aí, voltando para finalizar a sua pergunta. Tem alguma coisa, não é possível? Sim. Então, grande parte de nós teremos, sim, uma má relação com algum tipo de substância. Ou algum tipo de comportamento, algum tipo de ação. E aí é o momento que essas pessoas são pinçadas e trazidas para esse mundo. E aí a gente tem pacientes, no meu caso, né? A gente tem paciente que dilapidou o patrimônio dele e da família inteira. Por quê? Doutor, eu sinto uma vontade imensa de fazer o jogo. Já entreguei o celular à minha mulher e eu pego o celular de um aluno ou de um colega de trabalho eu entro numa lan house e aí você percebe o indivíduo nesse giro como se fosse uma dependência química que você compra no meio ilícito. Porque, de fato, é a mesma estrutura de funcionamento. A diferença é que você não utiliza algo externo que você pode comprar de novo no mercado, na farmácia ou no meio ilícito, tá na palma da mão 24 horas por dia, 7 dias por semana, um clique. Então, o que a gente percebe? A psique humana, ela tem, sim, ainda uma parte que a gente não consegue compreender, mas a gente sabe que há padrões comportamentais. Isso não é exclusivo da casa de aposta. Todas as redes sociais também fazem algo parecido. Eu ataco esse padrão comportamental e trago o indivíduo para si. Então, tem gente que está aí 6, 8, 10, 12, 16, 18 horas de uso desse negócio aí o tempo todo. E a gente trata também com remédio, porque existem medicações que freiam esse comportamento compulsivo. E o que é a compulsão para quem está assistindo a gente? Vem na minha cabeça, um desejo imenso de fazer aquilo ali. Não tem nada no mundo que não me permita fazer. Eu vou fazer. Eu vou criar na minha cabeça uma série de situações para que eu possa simplesmente ir lá e fazer. E é o meu momento. Eu faço sozinho, sem que ninguém veja. Porque, 2 frases, eu posso, eu mereço. Então, vai servir para o consumo do açúcar, como eu falei. Então, a gente tem a obesidade, que é uma doença mental. A obesidade é uma doença crônica não infecto-contagiosa, não contagiosa, mas é mental. O indivíduo ele entra num padrão comportamental de consumo de alimento calórico, que é a mesma estrutura do álcool, que é a mesma estrutura do entorpecente ilícito, que é a mesma estrutura do componente de tela. Entendeu? É bem complicado. Por isso que as pessoas elas não dão conta e a gente fala muito pouco. Eu tô aqui tratadíssimo. Coisa boa, Esse podcast já pagou assim a minha terapia. Já foi tudo a terapia, né? E aí eu quero aproveitar a oportunidade. O que é que acontece? Nós temos hoje na internet essas pessoas que roteirizam a vida perfeita. A gente falou da porta, né? Sim, claro. Então, quando elas transmitem, se eu tivesse dado um sim para uma bet, era só comprar essa casa e as pessoas ou alugar. Ficariam comigo. Sim. As pessoas não me deixariam. Ah, mas você começou falando mal disso. As pessoas não me deixariam. Porque o encantamento que elas precisam é exatamente essa porta, né? Trazendo para o lúdico de como a porta pode retratar essa superficialidade. O que é que acontece? Hoje as pessoas têm uma carência tão grande, discute-se tão pouco as doenças na alma e no emocional, porque hoje, para você ter a ajuda de alguém, você tem que sangrar. Do contrário, um banho pode resolver. Quantas vezes você não está triste ao nível de buscar um profissional e as pessoas
subestimam isso, reduzem. dizendo, toma um banho, escuta uma música, vai... Em alguns casos, é claro. somente isso. E tem outros verbetes. Toma um banho, escuta uma música, vá à praia, vá a um templo se for religioso, tome uma Pronto, cerveja. resolveu. E aí, ó, se conecte com alguém, você tá solteiro, você tem que ter Aham. alguém, você tem alguém, termina esse relacionamento, você precisa ir E ao vamos shopping depositar comprar. nas pessoas, e vamos Exatamente. frustrar relacionamentos. Exatamente. Então, se fala muito pouco. Sim, mas é uma culpa nossa, viu? É, É né? uma culpa nossa. A gente demorou muito tempo. Eu costumo sempre dizer, me perdoe a interrupção, Não, porque total. isso me tira um pouco do eixo. Aliás, me tira muito do eixo. Tive essa conversa hoje com o pai de uma cardiologista que me procurou. Ele tem um transtorno afetivo bipolar já há muito tempo, tá bem, tá estável. Vinha renovar a receita porque trocou de profissional, porque o profissional deixou de atender. Viajou para fora do país e tudo mais. E aí ele me trouxe essa dúvida, ele trouxe essa pergunta em relação a isso aí, que é, poxa, doutor, eu tenho que tomar esse remédio, eu tenho que dar sequência à minha vida, mas é necessário manter isso o tempo todo? De que forma eu preciso melhorar disso daí? De que forma isso vai interferir na minha vida? Por que eu tenho que tomar o remédio? Tem que tomar por hora. Por quê? Porque eu não sei quando você vai ter um novo ciclo de doença. No caso do transtorno afetivo bipolar. A pessoa entra em mania eufórica, perde a lucidez, não da realidade, mas da faixa de convívio natural, agitação, inquietude, mania eufórica, acha que é dono do mundo, que é o melhor profissional, que é a melhor pessoa, dilapidação do patrimônio, gasta o dinheiro todo, pode haver desinibição sexual, atos de sexo com várias pessoas, enfim. Doutor, eu tenho que tomar o remédio a vida toda? Não a vida toda, mas um período maior, porque eu não sei quando você vai ter isso de novo. Porque é paroxístico, vem do nada. Mas por que eu estou dizendo isso? A cardiologia, Will, na década de 80, chegou para a sociedade e falou, olha só, se você não tomar um antihipertensivo, losartana, hidroclorotiazida, metformina para diabetes, mas enfim, a cardiologia junto com a endocrinologia, se você não tratar essas doenças, você vai morrer. Você vai ter um infarto aos 60. Só que a expectativa de vida naquela época era 70, hoje 80. Então, de uma forma muito coerente, ficou claro, ó, tome seu remédio porque eu preciso esticar a sua expectativa de vida para evitar uma morte evitável. Evitar uma morte evitável. Isso. Porque se a sua pressão estiver acima de 14/9, você vai infartar. A chance de infarto é enorme. Então, é uma doença silenciosa. Eu não sei quanto é que sua pressão está 15/10, 14/9 ou 12/8. Só se eu te fizer uma avaliação. Então, a cardiologia veio e explicou. Detalhou, deixou isso claro. A medicina psiquiátrica ainda não conseguiu dizer que a doença, a depressão, a ansiedade, quando doença, ela invalida o comportamento humano no momento, em algum grau, seja leve, moderado ou grave. Tem aquela pessoa que vai se isolar, que vai pensar em ir de arrasta para cima, e tem aquela pessoa que vai perder, tem um prejuízo de trabalho, um prejuízo de vida, vai entrar num quadro de burnout, enfim. Exato. Então, a medicina psiquiátrica não explicou isso bem como as outras categorias médicas. Se a gente não tratar isso agora, o seu cérebro ele vai ficar o tempo todo em sofrimento, isso gera desbalanço bioquímico, gera morte neuronal e você pode ter a demência precoce. O que é isso? O cérebro envelhecer mais rápido do que o corpo e você ter um prejuízo cognitivo aos 60, aos 50. Por isso que a gente tem que tratar a pessoa. A cardiologia, a endócrino explicaram isso. Na década de 80 a gente ainda está explicando. Então tem que se tratar, seja com remédio ou não, para evitar o colapso cognitivo que vai chegar se você continuar doente durante muito tempo do ponto de vista psíquico. Então esse é o maior desafio que nós temos. Comunicar. Como a gente hoje já sabe. Então, o seu familiar, por exemplo, toma losartana hoje em dia, toma metformina e briga pelo remédio. Não tá acabando, eu tenho que ir... Hoje, inclusive, minha mãe me questionou. Ó, meu remédio tá acabando, a gente tem que comprar. Com certeza. Só que a área mental não tem o mesmo nível de valoração, porque ainda é muito novo. Menino, vai tomar uma... Isso aí, sabe o que é falta de Deus. Isso é falta de Deus. Isso aí que você tá sentindo é o seguinte, sai desse trabalho. Esse trabalho, pô, é o que tá acontecendo. As pessoas não dão o valor devido ao cuidado emocional com profissionais. Só quando o indivíduo invalida... Colapsou. E aí é o seguinte, a gente consegue até resgatar. Que é quando não se deve procurar. Eu acho que deve-se, óbvio. Sim, claro. Mas eu acho que a gente precisa incluir isso dentro da rotina. Pra ontem. Pra ontem. Pra que a gente precise medicar menos.
doutor, você está dizendo de medicamentos, claro, hoje eu falei sobre isso, já te interrompendo de novo, eu fico muito feliz quando eu não passo o remédio. É o contrário, porque você vai dizer, poxa, que médico diferente, eu vou mandar alguém que está precisando lá para ele, porque ele não vai passar um tarja preta. E hoje eu vivo de duas coisas, tentar dar alta para as pessoas e diminuir o uso do tarja preta. É o contrário. Eu preciso devolver a pessoa para a sociedade lúcida, rígida, para dar sequência à vida, porque eu sou um aliado. Sim. Só isso. Exato. E as coisas vão caminhando e a gente vai comunicando, batendo de frente, sendo, de certa forma, recebendo algum tipo de negatividade. Eu sou pequenininho ainda, então o hater não me alcança ainda. Mas se posicionando da forma já ele firme, chega. eu sei, uma colega me falou isso, a Dermato. Eu gosto de dizer assim, eu tô aqui para comunicar, Sim. mas não trato. Quem trata são os profissionais. Sim. Coach de internet não vai cuidar disso. Sim. Recentemente eu fiz uma entrevista no meu perfil, até bem longa, e eu fiquei bem surpreso que as pessoas receberam ela, mais de 8 minutos. Sim. E entregou bastante, que era com um jovem de 18 anos, viciado em jogos de azar, que eu consegui, através de dialogar no dia a dia, encontrá-lo, e ele cedeu essa entrevista, a gente conseguiu encaminhar para um tratamento psicológico, as pessoas do meu perfil engajaram muito nessa causa, e eu estou em constante contato com ele. E que ele trouxe a realidade sobre algo que eu venho falando, da influência, como ela influencia também negativamente. Um jovem criado na internet. Por quê? Com a vida que nós temos hoje, os pais dão o que aos filhos? Um livro ou um tablet para entreter a criança? Sem dúvida. Estamos falando de um país em uma escala escravocrata que você não tem tempo, Claro. de fato, de gerenciar o indivíduo. E quem está criando esses indivíduos? Virgínias, John Vlogs, Neymar, entre outros, que compactuam com um desserviço. E aí ele traz que ele cresceu nessa tela com referenciais de youtubers, vlogs prioritariamente, que divulgavam jogos de azar como uma alternativa. Os jogos de azar entram no nosso país com uma excelente estratégia. Usar vozes que inspiram, com o pretexto que seria um investimento. Isso não saiu do imaginário das pessoas. Hoje eles não falam mais isso, porque o Brasil regularizou o crime, lembra? Então isso não façam. Não é assim. A gente hoje fala que é diversão. A gente gourmetizou, mas ele entra como investimento. E esse jovem que foi criado na rede social sem pai e mãe filtrando, ouviu o ídolo dizer que era. E que com R$50 ou menos, você poderia mudar a sua vida. Como ele estava dizendo isso? Porque o cara tinha uma Porsche. O cara era um jovem com um colar de ouro cravejado com diamante. Hoje a gente tem esses ídolos da atualidade, que são pessoas totalmente questionáveis. E esses jovens alienando-se cada vez mais. Então a gente tem um jovem que retrata o quão a influência o levou ao jogo de azar. E eu vou engatar dentro de uma grande problemática, para você entender o que é que eu quero dizer. Carlos Maia, assim que deu o boom das bets, que a Deolane foi presa, falou sobre a questão da relação da influência dele. Aí ele diz nos stories, se eu indicasse você a se jogar do penhasco, você se jogaria como se as pessoas não fossem fazer, não sabendo que elas provavelmente fariam, por questões emocionais, a doença disso em si. Ou seja, o poder de influência é negado por muitos, propositalmente ou por falta de acesso ao conhecimento, não isentando que ele podia não pensar o quão ele é influente. Tanto é que ganha milhões para enganar ou para influenciar, perdão. E esse jovem ele vai falar que essas pessoas o influenciou. Só que por uma questão emocional foi mais tendencioso a ele. Porque aí entra a vida em casa, a necessidade do indivíduo, o tamanho do sonho desse indivíduo. Ele sonha com uma casa de porta grande ou bastaria ter uma casa? Quais as ambições desse indivíduo? E aí entra como um prato feito. Então, quando ele fala isso, ele falou para gerenciar algo nele, porque estava tendo um boom no Brasil. Deolane presa, casa de azar em Fantástico, agora ninguém fala mais. Porque se legalizou, a TV agora faz é divulgar, tá bom? Todas as emissoras. Então, quando ele fala isso, ele está tentando gerenciar algo, piora a situação, né? Porque ele ignora que, de fato, as pessoas estão em um nível de doença emocional que elas vão se jogar se ele disser para se jogar. Porque elas já estão se jogando do penhasco na medida que decidiram apostar o dinheiro no jogo que ele divulga, mas que ele mesmo não joga.
Queria lhe perguntar depois disso Sim, tudo. claro. Uma pessoa se jogaria, ele indicando isso? O que é que a psicologia vai falar? Ou a psiquiatria? Porque as pessoas criticaram recentemente o fato de uma abordagem de citar os gatilhos emocionais que faz uma pessoa tirar a vida. Eu sei que não é legal falar. Sim, Mas será que ainda é válido? Porque se a TV está divulgando jogos de azar o tempo todo, se aplicativos estão usando divulgação o tempo todo, que é o meio que faz a pessoa fazer isso, sim, eu acho que falar o quão isso tem feito efetivamente, porque as pessoas estão se matando. sim, Talvez seja o momento de repensar essa postura. sim. Me ajuda, pelo amor Claro, de por Deus. favor, vamos lá. Primeiro, quando a gente fala de um influenciador, seja ele quem for, né? Que tem um quantitativo tão elevado de pessoas. Nós estamos falando de países. Estamos falando de países. Milhões e milhões e milhões de seres humanos seguindo. De certo modo, tentando alcançar esse ídolo que foi muito tempo distante pela TV e que hoje está muito perto na tela do celular. Dentro desse quantitativo vai haver pessoas, sim. Vai. Por quê? Porque o ser humano ele é muito diverso. Influenciável. E sim, claro, influenciável, mas vamos aqui fazer um ato de hipótese, né? Dentro do campo hipotético, geralmente eu digo isso lá na Zion. Dentro de um campo hipotético, há alguns influenciadores que têm 50, 100 milhões de pessoas que o seguem, separados em vários... É muita gente. É muita gente. Pra ser enganada. E aí, dentro desse quantitativo, o que é que a medicina psiquiátrica diz pra gente? 3% vai ter doença grave. Já começa por aí. Então, se a gente tiver 50 milhões de pessoas, nós estamos falando... 100 milhões de pessoas, nós estamos falando de 30 mil pessoas. 50 milhões, 15 mil, não é isso? 50 Não me peça milhões, pra fazer contas, 25 doutor. mil, Mas, enfim, 3%. 100 milhões, 30 mil. 50 milhões, 15 mil pessoas. Então, vai Muita haver um gente. quantitativo de pessoas que serão influenciadas a um nível drástico de fazer o que está sendo dito, sim, porque o quantitativo é muito grande. Muito grande. Então, haverá pessoas que estarão num contexto de doença agudo e que, quando receberem essa mensagem, dispararão o gatilho de atentar-se contra si mesmo. Isso é algo que é inerente à situação. Por quê? É muita gente. E aí, só para a gente poder exemplificar, há um tratamento para isso, graças a esforço de muita gente. E o tratamento hoje é feito de que forma? Dentro do ambiente institucional. O indivíduo ele é medicado quando ele pensa em acabar com a própria vida. Antigamente, a gente ficava exclusivamente com a vigilância contínua, que é a internação. E a internação, durante muito tempo, era o que tinha. E a gente viveu basicamente de uma estrutura asilar, depositário humano. E a psiquiatria olhou para isso e falou, não, a gente não quer isso não, porque isso deixou de ser algo humanitário. Desde a década de 70 há uma luta real contra isso. Então, o que a indústria farmacêutica fez? Começou a estudar outras formas de tratar quem pensa em acabar com a própria vida. E hoje nós temos, inclusive, a gente faz lá na Zion, o tratamento que visa resgatar o indivíduo, tirar o indivíduo desse risco de acabar com a própria vida. E a gente consegue, através de um puff nasal, 2 vezes por semana, deixando ele em casa, faz conosco na instituição, mas ele trata conosco e em casa. Puff nasal? Exatamente. A primeira escolha, para quem está assistindo a gente hoje pelo FDA, primeira escolha para, infelizmente o termo é esse, ideação suicida. Ideação suicida. É quem tem A o ideia para a ação. planejamento detalhado e arquitetado do ato de desistir da vida. A primeira escolha, Will, ela não é intramuscular, ela não é endovenosa, ela não é oral, é inalatória, cara. Incrível, né? E poucas pessoas falam sobre isso. Eu achei incrível. Isso. E lá na Zion a gente faz isso aí. O que a indústria farmacêutica fez? Pegou uma medicação que era utilizada para cunho terapêutico veterinário. Na década de 80, as pessoas aspiravam isso, secavam no micro-ondas para poder, de fato, usar como entorpecente. Ela olhou para aquilo ali e falou, a gente precisa estudar isso aí, porque algumas pessoas deixavam de ser depressivas, deixavam o consumo de entorpecente e deixavam o pensamento de suicídio para trás. E voltavam para a vida. Cara, eu nunca vi falando sobre isso. Pois é, exatamente. A gente merece só um momento sobre isso, para falar sobre essa Exato, eu acho que medicação. é o ápice. 15 anos depois, a indústria farmacêutica formulou isso dentro de um dispositivo
a pessoa só pode tomar em ambiente hospitalar. A pessoa vai, é monitorizada pelo enfermeiro, o enfermeiro avalia como é que ele tá, como é que ela tá antes da medicação, faz um puff nasal em cada narina, Will. Mede, faz o monitoramento. Quando termina, meia hora depois, 1 hora depois, liberado para casa. A medicação faz uma Vem com um neurogênese. combinado, né? Tudo É. isso tem um ecossistema. Tem. Não é uma cura. Não, claro que não. Parte E do é tratamento. parte do tratamento. Então, ele é monitorado dentro de uma sessão medicamentosa dentro da instituição. Perfeito. Então, ele é avaliado antes, é avaliado quando usa, meia hora depois, 1 hora depois. Então, são 4 avaliações, 2 vezes por semana, 8 avaliações por semana, 32 avaliações por mês. Cada vez que ele vai à instituição, na Zion a gente faz segunda e quinta, ou terça e sexta, são 2 por semana. 2 sessões terapêuticas de uma medicação inalatória, um puff em cada narina. Constrói-se uma neurogênese, ou seja, uma circuitaria cerebral nova. A gente retira do indivíduo, resgata do indivíduo, tira do indivíduo o pensamento de acabar com a própria vida com um remédio de uma forma extremamente equilibrada para ter a vida de volta sem a internação. Porque a internação é a vigilância contínua. Tentou, tá pensando em acabar com a própria vida. Tem que ter alguém profissional para ficar de olho nessa pessoa. Porque ela pode atentar-se contra si mesma a qualquer momento. E assim, eu acho também que a questão do vício nos jogos Sim. de azar envergonha tanto Sim, o indivíduo, porque hoje há um deboche. Como que alguém, sim. em sã consciência, vai se viciar em um joguinho? Sim. Bom, gente, se nós formos olhar para os dados da quantidade de vícios em um Sim. ser humano, é completamente compreensível que alguém se vicie em um jogo com fator de recompensa. Claro. E cercado pela influência da mídia, da publicidade em todos os cantos, no ar e na terra, porque eles estão em todos os lugares. Os nomes que hoje influenciam o nosso país estão ali divulgando o bet o tempo todo. Foram cooptados. A pessoa se vicia porque tem neurociência. Claro. O próprio som é gostoso porque dá recompensa. Entre várias questões de Programação semiótica. neurolinguística. Perfeito. E a pessoa não tem capacidade de contar na roda de amigos que ela precisa de ajuda. Porque o que acontece é riso, piada, meme. Desse nosso hábito de transformar situações trágicas em piada. Sim. Então, eu tenho hoje Isso é uma cultural situação brasileiro. muito séria. Um salão que eu corto cabelo, eu descobri, porque eu já tô Tão vivendo perto, assim. né? Eu tô na sincronicidade. As coisas vêm a Claro. mim sem que eu precise. Obrigado, Meninos, bem-vindo ao meu mundo, viu? Vão Porque chegando, comigo é eu digo, assim gente, também. é pra eu fazer um vídeo sobre isso? É por isso que tá chegando pra mim? Sim. A galera falando do vício em jogos de azar na categoria dos barbeiros. Eu Sim. descobri, eu não sabia. Sim. Um ambiente majoritariamente ocupado por jovens que Sim. estão ali cortando cabelo, artistas, né? Sim. Esses meninos talentosos, passando pela questão do vício. Aí, quando eu vou analisar os fatores, uma grande parcela adora futebol. Sim. E o futebol hoje está sendo um pilar muito forte. Olha como eles atuaram na Os fé, tentáculos, no claro. sonho. Eles estão nos estádios em mais de uma quantidade de anúncios. Eu não assisto futebol, mas eu estava vendo uma coletiva, eu acho que do Palmeiras, e no fundo tinham 3 bets, cara. É. Eu procurei marcas assim de coisa, tinha 2 marcas, mequetrefe ali, e o resto tudo É. bet. Eu digo, gente, quanta bet num lugar que é para inspirar jovens. A camisa dos jogadores, bet, cara. E aí esses meninos todos viciados, porque eles sonham ser Neymar, Sim. mas não vão ser. Primeiro porque Neymar não quer, porque ele tá divulgando o jogo de azar. Eu entrei numa briga para falar do Vini Júnior sobre o racismo no período em que ele não ganhou alguma coisa, Sim. mas Vini Júnior é um rosto de bet. Eu preciso falar isso, sabe por quê? Porque essas pessoas, elas são inspiracionais. Elas estão ocupando espaços que a gente utiliza uma frase ruim, favela venceu, mas a favela está caindo e essas pessoas contribuem. Porque se eu entendo a devastação do jogo na vida de um menino que corta cabelo das 8 às 19 horas em pé, e que provavelmente numa maior idade estará com problemas no pulso, na coluna, eu não quero que essa pessoa tenha uma possibilidade de vida melhor como um ídolo. É tudo para mim. Se tornou isso, o ter, não ser. Sim. Eu não quero que você seja nada. Eu Sim. quero que você seja nada para eu ter alguma coisa. E aí ele começou a falar para mim que a galera ri da situação ali. E todos eles, ou a maioria, tá viciado no jogo de azar. Só não divulgam entre si. E quando fala que um tá perdendo muito, vira chacota.
o que dificulta muito o tratamento. Claro. Então, o que é que resta para o indivíduo se ele só tem a possibilidade de quem ria de um problema que está devastando o dinheiro dele, tira o sono, acaba o relacionamento, acaba a credibilidade com a família, acaba a credibilidade de linha de crédito, porque você compromete Sim. tudo, finalizar a vida. Sim. Não tem opção, porque eu sou uma piada. Eu perdi para um jogo, cara. E é isso que eu quero tirar com a minha comunicação. Eu tô dando a eles o que é deles. E o que é que eu tô dando para as pessoas? Você é uma vítima. Você não jogou porque quis. Você foi induzido. Eu preciso responsabilizar a publicidade, eu preciso responsabilizar a influência para tirar do indivíduo a sensação de culpa absoluta, para que ele entenda que ele também tem responsabilidade, mas que ele não está sendo julgado. Porque o que faz a pessoa deprimir mais ao ponto de tirar a própria vida é a vergonha. Se eu coloco nele a capa de você foi vítima, eles te enganaram, eu tenho uma vantagem enorme de chegar a tempo e tirar você da ponta da ponte. É terapêutico. Então, eu, quando tô falando do assunto, eu penso nisso porque eu gostaria de ser tratado assim. Sim. E eu leio comentários de ignorantes, burros, que dizem pra mim: as pessoas caíram porque quiseram, elas podiam parar. Eu dou uma boa lavada numa pessoa dessa e bloqueio depois. Vai ser burro em outro lugar. Porque se tem pessoas estudando o assunto, você é um Sim. profissional disso, não cabe um comentário desse mais, porque você não quer transformação. Você é um dos que vai ajudar o jovem a se matar. Porque quando você comenta isso, você tá dando a corda. É. Ah, é gatilho. Eu não tô nem aí mais. Sabe por quê? Se a televisão tá fazendo a parte dela de enfatizar o vírus, falar que as pessoas se matam não deve ser a pior parte disso. Porque hoje a gente não tem mais relatos. A TV não divulga Sim. quem tá se matando. Os jornais não estão falando disso, nem offline, nem online. Sim. Claro, todo mundo se vendeu. Sim. Hoje o carnaval é tomado de bet, os camarotes de final de ano, as festas públicas, tudo bet. Quem vai falar? É. Por isso que eu valorizo meus seguidores, porque sem eles eu não conseguiria alertar ninguém. Porque não tem espaço para falar sobre isso. Ninguém te deixa falar sobre isso. E a rede social, ela permite, ainda bem, né, que a gente possa se comunicar e Verdade. se conectar com quem quer ouvir o nosso processo de comunicação. Agora, dentro do que você trouxe, né, da intenção do indivíduo de acabar com a própria vida, além da sensação de vergonha, claro, massacra a percepção de não conseguir sair do buraco. Uhum. Eu não consigo enxergar a solução para o que eu vivo. Então, eu preciso fugir, sair. Tem que ter uma segunda rota. E a segunda rota é a morte. Então, além da sensação vexatória, da vergonha alheia, da vergonha própria, né, do ponto de vista psíquico isso, eu não consigo enxergar um horizonte de saída. Ele está psiquicamente alterado, ele está fora do eixo. Eu sou professor de universidade também e no dia da aula a gente estava falando sobre esse estudo, que seria a suicidologia. Vamos pensar aqui comigo. A gente é jovem ainda, graças a Deus. Tá todo mundo ali na casa dos 25 aos 35. Vou aliviar para todo tô ali mundo. no Exatamente, 25. E aí, resultado. Vamos supor que você teve uma desilusão amorosa. Quem tá pensando em acabar com a própria vida não tá no eixo emocional tão positivo, não tá dentro da neutralidade, porque você tem mais 50, 60 anos para experimentar relações. Você pode construir relações com pessoas do mesmo sexo ou pessoas diferentes, você pode ter outras vivências. Aquele embuste que está na sua vida não vai existir mais, porque vai ter outra pessoa para poder te preencher muito mais do que esse ser anterior. Acabar com a vida, entregar o bilhete único do ato de viver porque você finalizou uma relação, não é, do ponto de vista médico, avaliável como sendo algo neutro. Se eu tô numa dificuldade financeira e vai para quem tá assistindo a gente, você tem mais 50, 60 anos, Will, para poder construir novos horizontes profissionais, abrir um negócio, trabalhar em cima da sua persona, construir novas ferramentas de ganho financeiro. Você pode dividir essa dívida, pensar em acabar com a própria vida, desistir do ato de viver. A medicina avalia como, pelo menos a medicina brasileira, como algo que é incoerente, tem doença envolvida no caso. Então, conversando com os alunos, quem está à beira do precipício, à beira da ponte, precisa de ajuda, acolhimento,
precisa ser ouvido, precisa ser escutado, precisa ser amparado, precisa ser encorajado para poder dizer o que está sentindo, para a gente alcançar esse indivíduo e resgatá-lo. Porque o local mais rico que existe no planeta Terra é o cemitério. Lá nós temos livros que não foram escritos, músicas que não foram compostas, empresas que não foram abertas, várias descobertas científicas, mercadológicas Enterradas. que não foram à frente. Por quê? Porque, infelizmente, as vidas foram ceifadas. Então, hoje, um propósito nosso, graças a Deus, de vida é poder salvar quem nos procura. Então, a Zion veio com essa intenção. Eu estou lá no Hospital da Bahia, nós estamos no Hospital da Bahia, porque lá a gente pode medicar a pessoa que está numa situação delicada, que está numa situação grave. Muito bom saber disso, fiquei bem feliz. Obrigado. Porque passar um remédio oral para casa e ver o paciente a cada 15, 30, 60 dias é muito bom, mas é muito pouco. Tem pessoas que precisarão de mais suporte. Claro, tem aquela pessoa que vai precisar da internação e a internação ela existe, ela está sendo remodelada e está sendo atualizada. Que bom que está acontecendo. Mas entre a internação e quem vem só fazer uma consulta mensal, tem uma enormidade de pessoas que precisam de um acolhimento diferente, de uma avaliação mais ampla, de um cuidado assistencial que você faz também. Não precisa exclusivamente ser feito pelo Olimpo Médico. Não. Isso que você fez com esse jovem, isso é saúde. Isso é medicina, isso é psicologia, chama do que quiser. Então, são situações que demonstram que existem pessoas que olham para o cenário e falam, "Epa, a gente tem que mudar. A gente tem que mudar." Onde é que o Will quer chegar? Eu só penso no amanhã. Sim. Então, eu penso no amanhã fazendo hoje, né? Então, eu sinto sempre que o meu anseio é por uma construção que deixou um bom rastro. Sim. Eu não tenho um plano. Eu Seria quero ser muito lembrado. petulante ter plano, eu não né? tenho mesmo. Eu acho que eu aprendi a não ter. Sim. Eu me desprendi disso porque a morte fez parte muito cedo da minha vida, né? Ano passado eu estava enterrando um primo de 25 anos. Aí Deus esse do ano céu. nós perdemos um tio numa estrada que era um caminhoneiro, todos de maneiras trágicas. Sim. E desde a infância, minha avó faleceu sentada atrás de mim assistindo Malhação. Então, como eu fui tendo essa relação com o fim, eu nunca fiz planos a longo prazo, mas eu confio no universo e onde eu gostaria. Então eu quero sempre pensar assim, ó, eu quero chegar num lugar em que tudo que eu fiz foi para ser melhor, para não lembrar das coisas no final da vida, porque eu acho que a filosofia me ensina muito que no final a gente está mais preocupado com os feitos do que com as coisas. Sim. Então, mesmo quando eu desacredito disso e sou tomado pela vaidade, eu recalculo a rota, porque eu acho que a gente precisa aprender a ser vulnerável, entendendo que as nossas ambições estão ligadas com quem nós somos. Sim. E quando tá demais, eu sempre faço um exercício de fazer de menos. Sim. Então, o Will do amanhã vai ser sempre melhor. Então, é lá que eu quero chegar. Eu estava bem preocupado pensando enquanto você falava que hoje a gente tem um Brasil que cresce em organizações religiosas, mas não cresce o religioso. Não, a espiritualidade está bem A aquém. espiritualidade está cada vez menor. A gente tem mini pastor Sim, eu falando vi. em línguas estranhíssimas. Sim. Recentemente ele foi noticiado Acabou de acontecer, né? É Depois de todo isso. esse boom na internet. E eu tô no meio disso tudo, que a gente falou sobre isso. Eu tava para falar dele há um tempo. A gente tem movimentos que não denominam-se como religiões, mas que consistem na religião para baganhar. A gente tem área VIP na igreja. Sim, eu vi também. A gente tem movimentos que reúnem homens para serem homens. Sim. A gente tem influenciadores que não se responsabilizam pelo que são de responsabilidade. E tá na mão desse poder a educação do futuro. Tá. Que já é presente. Porque a educação sistemática, aquela graduação, Sim. ninguém fala mais. É. É ser blogueiro, é ser influenciador, ser coach. É dizer que tem a chave do sucesso num e-book. Sim. É dizer que através de uma aposta com o mínimo você vai ter o máximo. É dizer que Deus me deu tudo, mas na verdade eu vou te ensinar como ser um bandido. São músicas que enfatizam a sexualidade antes do tempo e uma alta de meninas despreparadas pelo sistema que estão sendo abusadas. Crianças expostas nas redes sociais enfatizando cada vez mais os crimes obscuros que a gente não trata porque é um tabu, incomoda. Sim. Mas não deveria incomodar, porque isso está latente na nossa sociedade. Mas E as pessoas estão nas mãos dessa galera. Uhum.
O seu papo, que é um papo de cura, não chega. Não, que... O Bem meu pouco. papo, que é um papo com intenções positivas, não chega. E para chegar, a gente precisa se unir. Exato. Então, por isso que eu responsabilizo os meus seguidores hoje. Tá na mão de vocês. Porque sozinho eu não consigo. Porque hoje eu tô tendo acesso a coisas que eu não imaginei que aconteceriam graças aos meus seguidores. É para eles o meu trabalho. Porque senão a gente não vai conseguir falar. Sim. Dentro disso que você falou, geralmente eu valido dentro de um processo de construção de sociedade pendular. Nossa sociedade é muito jovem ainda. Tem menos de 150 anos que a gente tinha os nossos antepassados em processo de escravidão real. Muitos ainda vivenciam isso. Recentemente, uma empresa, e você deve ter visto, uma empresa chinesa trouxe pessoas para poder dar sequência ao trabalho aqui para fazerem carros elétricos, que foi denunciado que havia, de fato... Trabalho escravo. Então, a gente é uma sociedade muito jovem ainda, que está num processo de maturação. Não isenta culpa de todo mundo. Todo mundo tem seu pedacinho de culpa nisso. Principalmente o processo assistencial da parte médica, quem puder falar, mas o processo político partidário que pode sim orientar, o processo educacional que pode nortear. Eu tenho muitos professores como pacientes, infelizmente, seja por burnout, por ansiedade, por depressão, e assim, eles são unânimes. Eu não sei o que fazer, eu não consigo pegar mais 40, 50 adolescentes e colocá-los 2 horas numa aula. Eu não consigo. Eu não sei o que vai ser feito. Mas, doutor, eu não consigo. Eu não consigo passar 2 horas de relógio aprisionando a atenção do jovem para falar sobre trigonometria. Não dá. E eu não sei o que vai ser feito, porque eu também não tenho a solução. Eu só adoeço. Eu só não estou bem. Eu me travo quando eu chego na sala. Quando eu chego na sala, eu começo a ter tremor, nervosismo, sudorese, aperto no peito, bolo na garganta, e eu só quero sair dali, porque foi ali que eu construí minha doença. Isso é esgotamento físico, mental, burnout. Só que a exigência social é que essas pessoas estejam prontas para o mercado de trabalho. E é um mercado de trabalho muito delicado, porque cada vez menos a gente vai se aposentar, cada vez menos a gente vai ter alcance de se descansar. E aí a escala 4x3 já morreu por terra. Ninguém fala sobre isso. A gente tem isso na Europa de uma forma mais sólida e a gente percebe que se não fizer, vai adoecer e vai incapacitar. Mas, ao mesmo tempo, está todo mundo imerso nesse ambiente, nessa ambiência de positividade e de utilização da tela, que no fundo, o fator principal é ser um entorpecente. Eu sinto a tela hoje como um entorpecente. Como qualquer entorpecente que a gente consegue adquirir em qualquer ambiente. Esse de forma gratuita, praticamente. Porque a rede social, ela pode ser utilizada de maneira gratuita e a internet hoje é um custo bem baixinho. É verdade, bem acessível. Bem acessível. Então, porque dali se alimenta tudo. Dali se alimenta então vale a tudo. pena ser barato. Porque dali você... Na verdade é um investimento, não é barato, né? É um investimento. É um investimento. Ali você trai, ali você compra, ali você enlouquece, ali você começa movimentos de ódio que tiram vida de pessoas. Quantas pessoas não morreram por esses movimentos do digital que ultrapassam a tela? Sim. Porque a gente sabe que tá ali, desligou o Wi-Fi, ninguém vai falar com você. Mas tá tão ligado ao ser humano... Tá. Então, hoje, por exemplo, eu crio meu conteúdo e eu tenho esse exercício de me distanciar dele. É importante. Eu já prestei um serviço e eu não desejo que o meu seguidor maratone. Eu acho que meu conteúdo é para fazer a pessoa sair pensando nela. Por isso eu parei de passar coisa na cara muito na rede. Por isso eu evito postar o que eu tô comendo. Eu sou mais off do que o que as pessoas imaginam. Porque eu me pergunto, mas por que eu vou tornar uma vida comum interessante? Até que nível? Mas isso Então, é um processo de maturação seu. Eu vou sempre calibrando, e hoje o mercado quer muito isso de mim, mas eu ainda tô tentando entender como eu posso fazer. Porque eu penso, por que alguém deveria ver o que eu tô comendo? Sim. E se essa pessoa não tiver o que comer? Isso não tem nada a ver com moralismo, tem a ver com um É incômodo. você próprio, é você porque mesmo. eu vejo que a autocomparação, ela acaba muito as pessoas. Sim. Hoje eu tenho uma vida de perrengues, mais do que de glórias. Porque um caminhar, venho de uma geração de família pobre demais. Então tem um peso que para eu furar isso vai demorar um pouco. Sim. E tá tudo bem. Contanto que fure, eu espero. Não é? Vai sim. Eu só queria te fazer uma última pergunta. Você falou que o mercado ele te analisa e te vê de uma forma diferente. Como foi para você romper essa bolha do mercado te alcançar monetariamente? Porque a Bet, ela te entrega isso, eu não vou dizer rapidinho. fácil, mas rápido. É fácil. É bem Como foi? fácil. Eu já estaria rico com as bets. Eu imagino. Já estaria. Mas como foi esse outro mercado não Bet? Eu acho que foi o carisma Sim.
Eu acho também que foi o amor das pessoas comigo. Claro. Aí eu acho que entra também roupa. Sim, Aí eu acho que entra também os filtros, a Sim. distorção da realidade. sim. Na medida que eu manipulo a informação para entrar no algoritmo, eu conduzo as pessoas e começo a perceber como elas são vulneráveis. Por isso eu tenho tanto cuidado com os seguidores. Sim. Que eu digo, eles acreditam mesmo no que eu estou dizendo. Então imagina o que alguém que tem É isso. 50 milhões faz. Sim. Então eu morro de dó, sabia? Sim. Porque eu fico pensando como eles escutam, como eles repararam um gatilho que eu joguei no final de um vídeo de 8 minutos. Como assim, gente? Sim, sim. Então, eu acho que eu comecei a adentrar por não desprender de mecanismos facilitadores para o comercial. Eu sou bem estratégico. Então, quando eu me posicionei com a boa luz, eu pensei, talvez a indústria perceba. Quando eu usei a roupa para gravar, mesmo que ela estivesse furada num ângulo que a câmera não Claro. pega, eu consegui fazer com que as pessoas vissem essas possibilidades. Então, eu acho que para fazer minha voz chegar em algum lugar, eu preciso usar esses artifícios, ou eu sucumbiria. Eu cometi uma gafe e você também comigo. Onde é que eu acho você, Will? A gente não falou, tinha Eu que acho ser que no início do vídeo, Nós homem. vamos estar com. É link, tudo é link, gente. É com só certeza, tocar. exatamente. Mas eu sou o William. Todas as minhas redes são iguais, @WillowSoul. Eu não uso o Twitter, ou o X, como chama. Ainda bem, porque é um ambiente tóxico pra eu caramba, acho que por isso eu viu? nunca quis. Por isso que eu sou Eu tão. também não tenho. Tô tão alinhado com minha saúde. Isso, é isso Porque eu uso muito pouco mais para o trabalho. aí. Sim. Mas eu quero ir pro YouTube, porque eu acho Pra que ontem, né? os meus diálogos são muito extensos. E ali é uma Isso. galera que quer E vai ver. ter um pessoal que vai te consumir também. Eu não acelero o áudio, eu tenho um hábito assim de. Andressa acelera, eu não É, consigo. eu não não consigo. evito muito, porque agora já entra tá rindo acelerado. aí, né? Não, Eu já, não entra, acelero. já entra acelerado. Se você tiver acelerado antes, sim. Quem foi que disse que a gente precisava acelerar? Disseram Pois pra é, gente. Exato. Que a gente Induziram. tava bem. Sim. Tem coisa que eles inventam pra deixar a gente maluco. É claro que Gente, sim. como assim eu não tenho pressa? Eu tava com tempo de ouvir. Sim. Eu também não respondo, eu não sou funcionário de ninguém pra estar respondendo na hora que fala comigo. Isso eu preciso mudar. Não, eu mudei porque eu trabalhei com atendimento de uma grande não, empresa. pelo amor de Deus, Então, tudo era urgente. Quando eu cheguei no primeiro dia de trabalho, esse e-mail é urgente, eu digo, tenho 10 que dizem a mesma coisa. E o meu tempo, né? Então, eu gosto de ir tratando na medida que eu consigo. E tem conversa que eu não consigo responder porque virou um grande trabalho hoje dar Sim. conta de um WhatsApp. É. E é ansiogênico total. Totalmente. Porque você não tem mais qualidade de conversa, você vai atendendo demandas. É demanda, apagando incêndio. Então, amor, eu não sou obrigado a nada. É Me isso aí. escreve uma carta. É. Mas eu gosto de tratar assim com saúde as coisas, pra Sem não enlouquecer dúvidas. nessa loucura. Ó, gente, já que a gente disse, eu sou o William, não é isso? O WillowSoul é o @. Vai estar tudo na descrição do vídeo. Vai estar tudo lá. Sigam a gente, Dr. Jade Ferraz. Acabou? Não, vai acabar ainda. vai Calma, acabar. homem. Vai ter parte 2. E Zion HC, a nossa instituição, que é outro papo Eu gostei enorme. demais. Vou atrás. Obrigado, por favor. Eu vou atrás. Will, é o seguinte, não deu pra eu dizer o que a gente já fez no passado. Vai ter uma parte 2, sem dúvidas. Mas eu tenho certeza que a Zion nasceu desse projeto meu. E agora nosso, a Andressa tá conosco. Eu preciso cuidar de gente de uma forma mais ampla. E o cuidado assistencial é inerente a ver o indivíduo mais de uma vez por mês. Porque quem procura a gente precisa ser assistido uma vez por mês, mas precisa mais. Doutor, eu tô com uma dúvida, tô precisando de tal ajuda, tô precisando de tal coisa. Ó, a gente precisa estruturar o tratamento de uma forma não só química. E aí a Zion, graças a Deus, nasceu de uma maneira muito positiva para que a gente pudesse entregar assistência e acolhimento de uma forma humana. Obrigado, muito obrigado. Eu viu, que cara? agradeço, uma oportunidade. Ó, Já vai fiz a ter minha parte 2. consulta, fiz Já a minha vai ter parte 2 que a gente vai falar sobre outras coisas. Bora porque gravar no hospital. Vamos sim, vamos gravar lá na Zion, sem dúvidas. Tá marcado, viu? Tá marcado. Tá gravado em videozinho, Eu tá sou gravado, uma pessoa viu? muito comprometida. Tá Se ouvindo? eu disser, é Tá capaz de ouvindo, você, né, Andressa? você correr. Jamais. Ah, Ó, então ótimo. eu tô desde novembro nesse mundo novo digital, porque eu achava que não traria credibilidade pra minha carreira o mundo digital. Olha que crença limitante. sim. E aí eu fui... Na categoria médica tem muito preconceito. Muito, Eu trabalhei e na minha com área os ainda colegas mais. tiravam muita onda com Sim. os blogueirinhos. Isso. E ao agora contrário. todos estão correndo atrás. Todos estão correndo, porque agora você tem obrigação de dizer para o paciente o que você faz. Com certeza. E aí, tudo mudou quando eu decidi pisar nesse terreno do digital. Então, vai ser feito na Zion e tá marcado. Tá marcado. Eu vou com certeza, vou Vamos adorar, sim. vai ser muito bom. Muito obrigado, Will, pela presença. agradeço, meu irmão. viu, Tamo meu amigo? junto. Perfeito. Valeu. Vamos Até nessa. a próxima. Até. Tá gravado. Tá gravado. Valeu.